Fala galera, tudo certo, tudo tranquilo? Aqui é o Wanderson A7 do canal Química Tonight. Galera, eu vou apresentar a vocês nesse vídeo a resolução da prova da PUC 2025. Essa prova foi feita dia 19 de outubro de 2025, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela com vocês, com os prints das questões, tá bom? Enquanto isso, aproveitem para você se inscrever no canal Química Tonight, dar aquela força para o Wanderson, tá bom? No final, se você gostar, dá aquele like para me ajudar, tá bom? Então, aí estão os slidezinhos. Vamos lá. Primeira questãozinha da prova da PUC falava sobre cinética química. Diz o seguinte: uma reação hipotética dada a seguir. A reação é A mais B produzindo um produto. O que é o Azinho e o Bzinho? São os coeficientes, tá bom? Ele diz o seguinte: essa reação apresenta uma lei de velocidade que pode ser obtida pela tabela que está aí. É aquela determinação experimental. Só para você recapitular bem rapidinho. Quando se fala em lei de velocidade, tem uma formulinha assim, genericamente. Velocidade nada mais é do que uma constante de velocidade que multiplica a concentração do reagente ou reagentes, quando forem vários, elevado a um número. Que número? X. Como é que é o nome desse número X? Ordem de velocidade ou ordem de reação, e a gente vai determinar isso experimentalmente agora. Quer ver? Vamos lá. Olha para o experimento 1 e para o experimento 2. O que foi que aconteceu? Wanderson, o A você manteve, era 1 mol por litro, continuou 1 mol por litro, beleza? Mas o que aconteceu com o B? O B era 1, você aumentou para 2, você dobrou, beleza? E o que aconteceu com a velocidade? Perceba que ela era 1 vezes 10 a menos 4, continuou sendo 1 vezes 10 a menos 4. Então, mas só com essas dicas dá para eu saber qual é a ordem? Dá, quer ver que coisa mais linda? O A você não mudou, mas o B você dobrou, confira. O B era 1, 10 a menos 2, foi para 2 vezes 10 a menos 2. O que a gente fez? A gente dobrou. Mas perceba o que foi que aconteceu com a velocidade. Ué, Wanderson, ela continua igual. Continuar igual é como se fosse multiplicar por 1. Confere. Então, como é que eu interpreto isso? Eu dobrei a concentração, mas a velocidade não mudou nada. Isso significa que a velocidade dessa reação não depende do B. Um outro jeito de entender uma prova real, vamos dizer, 2 elevado a algum número vai dar 1. 2 elevado a quanto que dá 1? 2 elevado a 0. Conclusão, a ordem do B já é 0. Entendeu? Então não precisa nem aparecer na fórmula, na equação, inclusive. Então descobrimos que a ordem do B é 0. Pronto. Mas eu tenho que descobrir qual que é a ordem em relação ao outro reagente, que é o A. Vamos lá, deixa eu apagar um excesso de rabiscos aqui, fica melhor para vocês, tá? Ó, então, beleza. Ó, vamos analisar o A agora. Eu gostaria de olhar, por exemplo, a primeira com a terceira linha, primeira e terceira linha, o primeiro e terceiro experimento. Qual que era a concentração do A? Era 1 vezes 10 a menos 2. Foi para quanto? Foi para 2 vezes 10 a menos 2. Quer dizer que você dobrou isso? Dobrei. Beleza? Olha para o B. O B do primeiro para o terceiro experimento, você não mudou. Era 1, continuou 1, bonitinho. Agora, olha o que aconteceu com a velocidade. Ela era 1, 10 a menos 4, foi para 1,4 vezes 10 a menos 4. Perceba que quando você dobrou a concentração do A, muita gente esperava que a velocidade também dobrasse, mas não chegou a dobrar. Ela aumentou menos. Ela aumentou só 1,4 vezes. Tá, mas é um número quebrado, estranho pra caramba. Como é que eu vou descobrir essa ordem? Olha como é fácil. 2 elevado a quanto que dá 1,4? Ah, Wanderson, não tem nem ideia. Eu vou dar uma dica. Quando você eleva 2 ao número meio, 2 elevado a meio, ou raiz quadrada de 2, você concorda que é exatamente 1,4? Pegou? Concorda que a raiz de 2 é 1,4. Quer dizer o seguinte, que 2 elevado a meio é a mesma coisa que 1,4. Aproximado, óbvio. Você quer dizer que a ordem do A é meio? É uma ordem quebrada, inclusive. Não é tão comum, mas aconteceu aqui, beleza? Então, como é que eu sei que a ordem é meio? 2 elevado a que número que dá 1,4? 2 elevado a meio, que significa raiz quadrada. Acabou o exercício, porque eu já descobri qual que é a ordem de velocidade, tanto em relação ao composto A, quanto em relação ao composto B. Eu só achei que esses números deveriam estar sobrescritos, né? Bem bonitinho. Olha o item A, por exemplo. A2B0. Tinha que ser A ao quadrado, B elevado a zero. Ficar bonitinho. Mas voltando ao exercício. Qual que é a ordem do A? Ordem meio. Qual que é a ordem do B? Ordem zero.
Então, qual a alternativa que vai encaixar certinho? A letra E, a lei de velocidade é dada por V, que é igual a K vezes o A elevado a meio, vezes o B elevado a zero. Por isso que a resposta vai ser letra E de Eguinha Pocotó. Tudo bem? Vamos para frente? Questão 22. Tem uma continha mais chata para fazer nessa. Falar sobre a albumina, né? Albumina é qualquer uma das numerosas proteínas simples coaguláveis pelo calor, solúveis em água, que ocorre no plasma ou soro sanguíneo, músculos, claras de ovos, leite e outras substâncias animais. E em muitos tecidos e fluidos vegetais. É uma família de proteínas globulares, também moderadamente solúveis em sal concentrado. É uma proteína altamente solúvel em água e não composta por mais de 500 aminoácidos, com pequena proteína globular. Agora vamos para o exercício. Sabendo que foram dissolvidas 50 gramas de albumina, isso é massa dissoluto, né? Em 100 gramas de água, isso é massa dissolvente. E que essa solução apresenta uma temperatura de congelamento de menos 0,015, está meio estranho aqui, ele quis dizer 0,015 graus Celsius, o Ozinho ou zero deveria estar em cima, né? Ele te deu massa dissoluto, massa dissolvente e te deu também o abaixamento, desculpa, a nova temperatura de congelamento. Se fosse água pura, era para ser zero. Mas como tinha albumina dissolvido, caiu alguns décimos aí, percebeu, né? Ou centésimo que seja. Assinala a alternativa que apresenta a massa molecular aproximada da albumina em quilodalton. Ele deu depois a equivalência, tá? Cada dalton é uma unidade de massa atômica, tá bom? É a mesma coisa. Apesar da albumina sofrer ionização, ela pode dobrar, triplicar o número de partículas, assuma uma condição de pH em que a ionização é desprezível, quer dizer, ela não ioniza nada, bonitinho. Pronto. Finge que ela não ioniza. Ok? Ele deu a constante microscópica da água, falou que um Dalton nada mais é que um 12avos do carbono, ou seja, um Dalton é igual a uma unidade, beleza? Pronto. Como é que eu vou resolver isso aqui? Ele fala de abaixamento de temperatura de congelamento, isso lembra efeito crioscópico, beleza? Então, a equaçãozinha que você vai se recordar, eu acho que é essa aqui, ó. Delta TC. O que é delta TC? Variação da temperatura de congelamento pode ser calculado como Kc vezes o W. Essa equaçãozinha chama-se lei de Raoult, vocês devem se lembrar dela. Só que nesse exercício, ele te deu o delta TC, te deu o Kc, mas ele não quer saber a molaridade exatamente, quer saber a massa molecular. Como é que a gente faz isso, então? Eu vou só reescrever a equação para vocês. Delta TC, que é igual a Kc. Eu vou dar uma modificada na molalidade. Molalidade, para quem não lembra, é o número de mols do seu soluto dividido pela massa do seu solvente. Vou chamar de 1 e 2, tá bom? Mas não é isso que ele quer ainda. Ele quer saber massa molar do soluto. Então, olha uma nova alteração que eu vou fazer. Número de mols de soluto, N1, nada mais é do que massa do soluto dividido por quem? Pela massa molar desse soluto. Vou colocar um M diferente aqui, ó. Isso é massa molar, eu quis dizer. Vezes quem, Wanderson? A massa do seu solvente. Tudo bem? Vai ficar uma fórmula muito estranha, ficou mesmo. Mas você sabe tudo já, você quer ver? Rapidinho. Delta TC, o exercício te deu. Kc, ele te deu também. Massa do solvente, ele te deu, parece que 100 gramas, só que tem que colocar em quilograma aqui. Massa do soluto, parece que são 50 gramas. Então, só não sei a massa molar ou massa molecular. Nesse caso, o M1 chama massa molar. A gente converte para massa molecular, isso tá? Perfeito, só falta o M1 pra você achar. Só vou ajeitar essa formulinha para ficar um pouquinho mais bonita, tá? Vou deixar assim, ó, deixar o M1 separado, que é igual a Kc vezes o M1 pequeno de massa, sobre quem? Sobre o delta Tc vezes a massa do solvente. Agora nós vamos fazer a continha, beleza? Vamos lá, quanto será que vai valer essa massa molar do seu soluto? O Kc, ele deu o valor, 1,8. A massa do soluto, deixa eu confirmar aqui, são 50 gramas. Pronto. O delta Tc, né, aquele 0,015, deixa eu confirmar se é isso mesmo, e 0,015. E a massa do seu solvente está 100 gramas, só que como a unidade de molalidade é mol por quilograma, esse solvente tem que estar em quilo. Então não escreve 100 gramas, escreve 0,1. É só fazer a continha agora? Isso mesmo. Deixa eu fazer rapidinho aqui, né? A continha que eu vou fazer é 1,8 vezes 50. Opa.
Essa parte da continha, depois você dá um grau e dá uma acelerada, tá? 1,8 vezes 50, dividido por 0,015, dividido por 0,1. Opa, 0,1. Pronto. Esse negócio aqui deu 60 mil. Nossa, que massa gigante, é uma proteína gigante, né? 60 mil o quê? Você está achando massa molar. Aí você responde em gramas por mol. Tudo bem? Beleza? Tá, mas a pergunta não foi exatamente massa molar, foi massa molecular. Você lembra que o valor coincide, massa molar e massa molecular, os valores coincidem, só que as unidades são outras, beleza? Então, se a massa molar deu 60 gramas por mol, a massa molecular seria 60 mil unidades, ou, de acordo com o exercício, 60 mil daltons. Ah, não tem essa resposta? Tem sim. Ele escreveu de um outro jeito. Escreveu que jeito? 60 kilodaltons. Pronto, respondido. Beleza? Voltando ali, resposta vai da letra D de The Best. 60 kilodaltons. Tá bom? Vamos para a próxima, questão 23. Essa é bonita demais, hein? Essa ele deu umas dicas muito loucas e a gente consegue fazer para outros métodos, que nem usa esse slog maluco aí. Você quer ver? Analisando amostras do meteorito chamado Erg, como é que lê isso? Chat, sei lá, tá. Analisando a amostra do meteorito, não sei das quantas, que colidiu com a Terra, foi possível identificar a razão entre o número de átomos de argônio é isso aqui, ele falou argônio estáveis, e o número de átomos de potássio, que é radioativo, beleza? Perceberam que essa razão é de aproximadamente 10. Razão entre o argônio e o potássio. Tudo bem? Beleza, mas por quê? Porque esse potássio, ele vai, com o tempo, virando argônio. É isso que a equação nuclear te diz. Potássio deixa de ser potássio, vai se transformando em argônio. E ele está dizendo que nesse meteorito a razão é de 10. Tem 10 vezes mais argônio que potássio. A razão entre argônio e potássio é 10, ou a razão entre potássio e argônio é 1 sobre 10. Suponha que todos os átomos de argônio tenham sido produzidos pelo decaimento desse potássio 40 através da captura de elétrons. É só um jeito diferente, né, de falar captura de elétrons. O potássio está ganhando um elétron, pronto. E além disso, ele emite gama, que é isso aqui, emite neutrino, mas não vai fazer diferença na continha. De acordo com a equação radioativa, abaixo, sendo este decaimento único ocorrido. Quer dizer, resumindo, o potássio, que é radioativo, vira argônio. Pronto, o potássio vai diminuindo com o tempo, enquanto que o argônio vai surgindo. Beleza? Tempo de meia-vida, ele te falou que é 1,25 10 a nona ano, quer dizer isso. A cada um período de 1,25 bilhão de anos, a quantidade de potássio cai para metade. Beleza? É correto afirmar que a idade aproximada da amostra é de quanto? Bom, deixa eu abrir uma outra tela para escrever aqui. Perceba que ele fala de dois elementos ao mesmo tempo. Fala do potássio e fala do argônio. O que eu acho legal você fazer? Faz o seguinte, ó. Vai fazer uma linha aqui só para o potássio, que é como se fosse o reagente que está desaparecendo. Potássio 40. Uma outra linha você vai fazer para o argônio 40, que é o cara que está surgindo. Entende? O potássio vai sumindo, o argônio vai surgindo. Então, assim que começa o processo radioativo, você tem 100% de potássio. Faz sentido? Quantos por cento tem de argônio? Tem 0, não começou ainda, né? Aí você vai passar por um período de meia-vida. Depois de um período de meia-vida, o potássio cai para quanto? Cai para 50. Mas cadê os outros 50? Sumiu? Não, não é que sumiu, virou argônio. Beleza? Continuando, vamos mais rápido agora. Depois de mais um período de meia-vida, o potássio cai para 25%. Mas cadê o resto? Os outros 75% já virou argônio. E vamos continuar. Depois de mais um período, cai para 12,5% em relação ao potássio. Cadê os outros 87,5%? Já foram transformados em argônio. Beleza. Vamos mais uma vez aqui, ó. Se passar por mais um período de minha vida, né, professor, metade de 12,5% é 6,25%. Cadê o resto? Cadê os outros 93,75%, se eu não errei a conta? Já virou argônio? Tá, reticência, você entendeu. Vai zerar quando o potássio? Nunca, ou num tempo tendendo ao infinito. Beleza. Mas vamos para o que interessa aqui. Vamos falar dessa razãozinha que o exercício citou. Concorde que no começo do processo, no instante inicial, a razão nem existe, porque 100 dividido por 0 não existe em matemática.
Beleza? Depois de um período de meia-vida, essa razão já caiu para 50 por 50, dá 1. Após mais um período de meia-vida, caiu para 25 por 75, que dá 1/3 isso. Ou seja, a quantidade de argônio é 3 vezes maior que a de potássio. Passado mais um período de meia-vida, olha que loucura, 12,5 para 87,5. Se você simplificar, dá 1/7 isso. Depois de mais um período de meia-vida, já cai para quanto? Se você fizer a continha, dá 1/15. Peraí. Mas o exercício falou de 1/10. Falou que vai ter um momento lá que a quantidade de argônio é 10 vezes maior que a de potássio. Quer dizer que a razão vai ser 1/10. Mas não tem 1/10 no seu raciocínio, Wanderson. Mas beleza, não tem, porque não é exato, né? Você percebeu que depois de 3 períodos de meia-vida, depois de 3 períodos, a razão é de 1/7. Depois de 4 períodos, a razão é de 1/15. Então, onde que está 1/10 aí? Vai estar no meio. 1/10 está não sei quanto tempo, bem no meio. A razão vai ser 1/10 entre esses 2 períodos. Depois do terceiro e antes do quarto, vamos dizer assim. Confere. Beleza? 1/10 está no meio de 1/7 e 1/15. Entendeu? Então, vamos voltar para o exercício agora. Perceba que depois de 3 períodos de meia-vida, caiu para 1/7. Depois de 4, caiu para 1/15. Então, 1/10 está no meio ali. Ok? Vamos voltar para o exercício? Ele pergunta assim, é correto afirmar que a idade aproximada é de quantos anos? Vamos pensar. Se tivesse passado 3 períodos de meia-vida, apenas em fazer a continha, 3 vezes 1,25 vezes 10 a nona, quanto que dá isso? 3,75 vezes 10 a nona. Aí se eu pensasse em 4 períodos de meia-vida, 4 vezes 1,25 vezes 10 a nona, vai dar 5 redondo, né, vezes 10 a nona. Mas ele quer que a razão seja de 1/10, ou 10/1, se pensar ao contrário. Beleza? Depois de 3 períodos, perdão, 3 períodos demora 3,75 bilhões de anos. 4 períodos demora 5/10 a nona. Então, para que a razão caia para 1/10, tem que ser um período entre 3,75 e 5. Eu acho que a única que vai dar certo é a letra B de bola. Tudo bem? Deixa eu mudar de cor que eu não gostei. Pronto, letra B de bola. Fechou? Tudo bem, tranquilo. Nem precisei usar os logs que ele deu. Até teria como usar uma equação logarítmica maluca aí, mas é muito mais simples fazer assim. Vamos para o 24. O lítio é um metal químico de importância crescente na atualidade, principalmente devido ao seu papel crucial na transição energética e também na indústria de tecnologia. Suas aplicações em baterias de íon lítio, especialmente para veículos elétricos e dispositivos eletrônicos, impulsionaram sua demanda global. Além disso, o lítio tem aplicações na medicina, sendo utilizado no transtorno bipolar e depressão, e em outras indústrias, como a de vidro, cerâmicas e lubrificantes. A respeito do elemento lítio, são feitas as seguintes afirmações. É um metal alcalino do segundo período da tabela. Então, se você olhar para a tabelinha periódica, na família 1A tem hidrogênio, o vizinho de baixo é o lítio. Ele é exatamente um metal alcalino e ele mora na segunda linha. Então, verdadeiro. Apresenta um raio atômico menor que o carbono. Lítio e carbono moram na mesma linha da tabela. Só que o raio atômico ele aumenta para a esquerda. Então, o lítio é maior que carbono. Apresenta a menor primeira energia de ionização do segundo período. Bom, segundo período tem o lítio, tem berílio, tem boro, carbono e tal. Como é que a energia de ionização ela aumenta na tabela? Ela aumenta para a direita, sempre. Então, como ele é o primeiro da fila, ele vai ter a menor energia de ionização possível desse período dele, verdadeiro. Sua reatividade química é muito elevada, como qualquer metal alcalino, podendo reagir diretamente com o nitrogênio atmosférico, formando nitreto de lítio. Verdade, o lítio mora na 1A, a carga principal estável dele é mais 1. Nitrogênio, família 5A, para 8 faltam 3. Eles podem se combinar e formar o nitreto de lítio, que teria que tipo de fórmula? Li3N1. Isso acontece em qualquer metal alcalino, verdade. Na forma de carbonato de lítio, que tem fórmula LiCO3, ele apresenta número de oxidação mais 2, comum aos elementos da família dos metais alcalinos. Metal alcalino é família 1A, e o NOx
estável da família 1A é mais 1. Então, não é mais 2. Errado. Resposta 1, 3 e 4 vai dar a letra A de I love you. Beleza? Vamos à questão 25 de orgânica, bem bonitinha, que diz assim. Abaixo estão apresentadas as estruturas do eugenol, que pode ser obtido a partir do cravo da Índia, e o aldeído cinâmico retirado da madeira canela. Tem também no bolo de churros. Esses compostos apresentam um odor muito agradável, sendo usado em perfumarias, indústrias farmacêuticas e também indústria de alimentos. Beleza? Com relação às suas estruturas, é correto afirmar que somente a substância 1 possui carbono assimétrico e, portanto, tem isomeria óptica. Bom, se você olhar para a substância 1, ela nem tem carbono assimétrico. O que é um carbono assimétrico? Carbono com 4 ligantes distintos. E tem que ser um carbono que não faça dupla, só carbono que faça simples. Bom, esse carbono aqui só faz simples, mas ele tem 2 ligantes iguais. Esse carbono aqui de cima também só faz ligações simples, mas tem 3 ligantes iguais. Então não tem carbono assimétrico aí, então está tudo errado. A substância 1 contém as funções orgânicas fenol e éster, apresentando tautomeria aldoenólica. Vamos ver se é verdade? Bom, quais as funções orgânicas presentes no composto 1? Isso é um fenol. Esse O que você está vendo te lembra éter e não éster, portanto, incorreto. A substância 2 tem uma estrutura de um aldeído beta-gama insaturado, enquanto que a substância 1 constitui-se um álcool beta-insaturado. Bom, primeiro, a substância 1 não tem álcool, tem fenol. Já está errado. Mas vamos falar desse aldeído beta-gama insaturado. O que é isso? Ele é um aldeído? Ele é. Beleza? Muita gente achava que o carbono 1 que eu estou pintando aqui era o alfa, esse era o beta, esse era o gama. Errado. Carbono alfa é o carbono mais próximo da carbonila. Ele não é o primeiro da fórmula. Então, o carbono alfa é esse aqui. Carbono beta seria o próximo. Então, essa insaturação que você está vendo aí não é beta-gama, ela é alfa-beta. E qual que é o erro da outra parte? Fala que a substância 1 é um álcool insaturado. Substância 1 nem é álcool, substância 1 é fenol. Beleza? Portanto, incorreta, né? Os dois compostos são isômeros funcionais. Nem precisa você perder seu tempo. A primeira molécula tem 2 oxigênios, a segunda tem só 1. Então, é impossível serem isômeros. Se o número de oxigênios nem vai bater. Beleza? Somente a substância 2 apresenta isomerismo geométrico ou cis-trans. Vamos lembrar rapidão. Qual a condição para que tenha isomeria geométrica? Tem que ter uma dupla entre carbono. Só isso resolve? Não. O carbono da dupla tem que ter 2 ligantes distintos. E nesse caso tem um anel aromático e deve ter um H pendurado aqui. O outro carbono tem um grupo carbonila e tem uma H pendurado também, diferentes. Tem dupla? Tem. Os ligantes de cada carbono são diferentes entre si? São. Portanto, tem isomeria geométrica. Então, por que a primeira substância não tem? Ela tem um carbono aqui, com ligantes distintos, mas o carbono daqui, ele tem 2 Hs que são iguais, aí não dá certo. Tudo bem? Beleza? Então, somente a 2 tem isomerismo geométrico ou cis-trans, verdade, letra E de Eguinha Pocotó. Tudo bem? Questão 26. O composto C pode ser obtido a partir da reação genérica. Você tinha um haleto, percebe que ele fala que o X é um halogênio. Vamos fingir que seja um cloro. Tudo bem? E o benzeno com cloro e um metil pendurado. Aí vai fazer uma reação com magnésio na presença de um éter dietílico. Está escrito de um jeito bem moderninho, isso é um éter, tá? É um etil de um lado, um etil do outro lado e um O no meio. Beleza? É um jeito diferente de escrever etoxietano, tá bom? O que aconteceu? Aquele haleto virou uma substância diferente com magnésio na bagaça. É um composto organometálico que se chama de reagente de Grignard. Tudo bem? Perceba que esse halogênio que estava ligado covalentemente ao benzeno, ele foi retirado e colocado um magnésio ligando covalentemente. Aí o Xzinho, ele apenas gruda no magnésio por ligação iônica. Eu quero que você entenda que o X foi arrancado, o magnésio entrou no lugar dele. Então, isso vai ser uma substituição? Pode ser. Perfeito. Aí, num segundo momento, você vai fazer uma reação com gás carbônico em meio ácido, vai virar um ácido carboxílico. Tudo bem? Beleza? Vamos ver. O composto A recebe o nome de 1,2-dimetilbenzeno.
Bom, seria 2 de metilbenzeno se não tivesse X aqui. Aí seria, mas nesse caso não é dimetil. Tem um metil e tem um cloro. Então, incorreta a letra A. Na reação de formação do B a partir do A, ela é classificada como uma reação de eliminação. Eliminação é quando você arranca 2 átomos ou 2 grupos de átomos e surge uma dupla. Não foi o que aconteceu aqui. Aqui você arranca o halogênio e colocou o magnésio, covalentemente. O nome disso é substituição e não eliminação. O composto C formado apresenta isomeria geométrica. Isomeria geométrica acontece em moléculas que têm dupla, certo? Ou ciclo sem dupla, ou uma coisa ou outra. Tem que ter dupla entre carbonos numa cadeia aberta, ou um ciclo que não tenha dupla, entendeu? Então não tem como o composto C ter isomerismo geométrico. O composto C é chamado de parametilbenzóico. Bom, você está vendo o benzeno, está vendo a carboxila, que é o COOH, isso se chama benzóico. Só que tem um metil lá do outro lado, na posição para. Então, qual é o nome chique disso aí? Você vai chamar de ácido parametilbenzoico ou 4-metilbenzoico, que dá na mesma. A resposta vai ser letra D. Mas só para comentar, né, direitinho. Composto B apresenta apenas 3 elétrons em ligação π. Cuidado, ele tem 3 ligações π, mas cada ligação são 2 elétrons. Então, não são 3 elétrons em ligação π, são 6. Portanto, a resposta correta é D de dado. Tá bom? Agora tem umas continhas para a gente fazer. A questão 27, ela mistura eletroquímica com termoquímica, né? O normal numa prova, o cara te dá uma tabelinha dessa com valores de ΔH. Aqui ele deu ΔG, que é a variação da energia livre de Gibbs. Mas o jeito de calcular é igual. Tudo bem? Beleza? É o seguinte, ele deu a equação não balanceada, a equação que acontece nas baterias de chumbo, né? O balanceamento dela bonitinho, se você fizer o balanceamento pelo macho, aqui você vai ter que ter 2, 1, 1. Você vai ter que ter 2 ácidos sulfúricos aqui, vai ter que ter 2 águas. Pronto, tem que estar balanceada primeiro. Beleza. Ok? Bom, o que ele te deu? Deu a constante Faraday, 96.500. Deu uma equação já para você usar. Essa equação relaciona ΔG, que aí vai poder calcular, com o ΔE, que é a pergunta do exercício. Ele pergunta, assinale a alternativa que identifica a tensão. O que é tensão? O ΔE, quantos volts tem essa pilha aí, essa célula? Entendeu? Deu até a equaçãozinha para você. Ele quer saber de você o ΔE. O F, que é constante de Faraday, ele deu. O N é o número de mols transferidos na reação. Como é que eu vou saber esse número de mols transferido? É bem fácil, quer ver? PbO2 tem um chumbo com NOx mais 4. Beleza? Tudo bem? Lá no final do processo, o PbSO4, o chumbo tem carga mais 2. De 4 para 2, reduziu 2 unidades. Mas, ao mesmo tempo, o chumbo zero do começo também vai virar chumbo mais 2. Então, um chumbo que era 4 vai cair para 2. O outro chumbo que era 0 vai subir para 2. Resumindo, 2 elétrons foram transferidos de um chumbo para o outro. Esse N que está na formulinha é 2, porque o NOx mudou de 4 para 2, ou no caso do outro chumbo, subiu de 0 para 2. Pronto, esse é o Nzinho. Então, o que tem que fazer primeiro? Calcular o ΔG. É um número meio chatinho, mas eu vou fazer com você. Tem que abrir uma tela aqui rapidinho para a gente fazer a conta, tá? Como é que faz essa conta aqui? Bom, o ΔG é o mesmo estilo de ΔH, tá? Você faz o quê? Você calcula o ΔG de formação de produto e você subtrai o ΔG equivalente aos reagentes. É igualzinho a aula de ΔH, tá bom? Então, vamos calcular esse ΔG. Vou ter que usar meu celular para agilizar a conta aqui, tá bom? Bora, Bill, vamos lá. ΔG do produto. Produto, quem que é? PbSO4, 2 mols. Bom, é 814 cada mol. Então, vezes 2 vai dar 1.628 negativo. Tudo bem? Vou até fazer um colchetezinho aqui. Qual que é o outro produto que a gente tem? Água, 2 mols de água. Cada água é 240. Como são 2 mols, 480. Tá bom? Menos 480, fecha colchete. Agora, menos reagentes. Quem são nossos reagentes? PbO2. O ΔG dele é menos 220. Menos 220, bonitinho. Menos do outro, deixa eu ver quanto que é aqui. São 2 mols de ácido sulfúrico, 760 cada mol. Então, vezes 2 dá 1.520. Pronto.
O restante é a continha, tá? A continha você não se preocupe com isso, vai dar tudo certo, né? Quanto vai valer esse delta G? Deixa eu fazer a conta bem rapidinho para você aqui. A coisa achar que eu estou perdendo muito tempo, dá um acelerado. 220 mais 1520. Opa. Menos 1628, menos 480. Deu menos 368. Qual unidade? Quilojoule. Ok, cuidado, vai ter que fazer uma pequena conversão aí, quer ver? Ó, deu menos 368 delta G. Tudo bem? Só que perceba que o delta E é em volt, e volt ele é compatível com joule, não com quilojoule. Tudo bem? Então, esse delta G aqui, ou menos 368 mil joules, tem que ser em joules, para ser compatível com Coulomb, tá? Beleza. A equação que o exercício te deu agora, delta G é igual a menos N vezes F vezes o delta E, que é vamos dizer, a voltagem dessa pilha, né? Delta G está pronto, menos 368 mil. Qual que é o N? O N é 2. Quanto vale a constante Faraday? 96.500. O que está faltando apenas? O delta E. O delta E padrão da pilha. Resumindo, você vai pegar 368 mil, dividir por 2 e por 96.500. É isso. Confere. O delta E padrão da pilha vai dar aproximadamente 1,9. O que? Volt. Pronto. Tranquilo? Show de bola, cadê? Mais um. Ah, mas tem menos 1,9. É impossível uma pilha ou bateria ter menos 1,9, né? Porque pilha e bateria, processo espontâneo, o delta E sempre é positivo. Tudo bem? A resposta vai da letra C de cisticercose. E vamos para 28, que é a última, que também fala um pouquinho de delta G. Analise as informações a seguir considerando 298 Kelvin ou 25 graus Celsius. Tem 4 reações aí. Ele te deu 2 dicas, você percebeu? Ele te deu ao mesmo tempo ΔH. ΔH é para dizer se é exotérmico ou endo. E deu ΔS, que é um dos indicativos para dizer se a reação é espontânea ou não. É um dos indicativos. O melhor jeito de você saber se uma reação é espontânea ou não é usando a equaçãozinha, ó. Delta, tem que saber o delta G para isso. Delta G é igual ao delta H menos o TAS. O que é TAS? O T delta S. Essa é a expressão legal. Quando você faz essa continha, delta G deu maior que zero, não é espontâneo. Delta G deu negativo, espontâneo. Delta G deu zero, tanto a reação de volta quanto a de ida acontecem concomitantemente, tem um equilíbrio químico. Beleza. É correto afirmar que, analisando as variações de entalpia, só a primeira parte, então, somente a reação 2 é endotérmica. A primeira é exo, sinal de menos, a terceira também, a quarta também. Qual que é endotérmico? É só a segunda. Correto, já está respondido tudinho. Resposta letra A. Ah, mas eu queria saber as outras. Pula B que eu já faço a continha para você ver. Olha C. Somente a reação 3 apresenta aumento de entropia. Então, a entropia é o delta S, né? Percebe que a 2 tem aumento de entropia, a 3 também tem, não é somente a 3. Somente a reação 1 é exotérmica. A 1 tem delta H negativo, só que a 3 e a 4 também tem. Então, erradas 3, a C e a D. Todas as reações apresentadas são exotérmicas. Mentira, porque a segunda é endo, né? Aí a dúvida poderia estar na B. De acordo com a energia de Gibbs, somente a reação 3 é espontânea. Bom, vamos pegar uma outra e fazer a conta para ver. A primeira, por exemplo, eu sei que o metano adora se queimar, né? O metano queima de boa na lagoa, um combustível excelente, inclusive. É bem mais limpo, que a combustão é bem completa, né? Ele diz que somente a 3 é espontânea. Vamos fazer a 1, por exemplo, para ver o que acontece. Vamos pegar os dados da 1 e fazer a continha para ver se ela dá espontânea também ou não. Vou apagar o excesso de rabisco aqui, né? Para não poluir sua cabeça aí. Então, vou fazer a continha para a equação número 1. Ele me deu ΔH, que é menos 890, e me deu ΔS, que é menos 243, só que está em joule. E o ΔH está em quilojoule. Eu vou ter que converter, vai. Vamos fazer a continha para ter certeza, tá? Então, a formulinha delta G é o ΔH menos o TAS. Pronto.
Então, para essa primeira equaçãozinha de queima do metano, ΔG é igual, ΔH vale 890, negativo, deixa eu confirmar se esse valor é 890, né? Menos o T é 298 Kelvin. ΔS está em Joule, mas como meu ΔH está em quilojoule, tem que converter. Então, esse 243 aí, na hora que eu for converter para quilojoule, é 0,243. Deixa eu só confirmar o sinal, aí ele é de menos também. Pronto. Beleza? Então, vamos ver quanto vai dar esse ΔG aí. ΔG é igual a menos 890. Quantos menos comendo vai dar mais? Verdade. Mas 298, deixa eu fazer a continha rapidinho para você aqui. Ó. A conta é 298, opa, 298 vezes 0,24. Errei. 298 vezes 0,243. Essa continha dá 72 positivo. Tá? Nem precisa terminar. Não precisa terminar. Por que não precisa terminar? Porque vai dar negativo essa somatória aí. Confere. O ΔG vai dar negativo. E quando o ΔG é negativo, o processo ele já é espontâneo. Entende? Então vamos voltar lá. A1 tem certeza que é espontâneo. Beleza? O que ele falou no item B? Somente a 3 é espontâneo. Então já está tudo errado. Nem vamos fazer continha mais, não precisa. A resposta realmente é letra A de I love you. Tudo bem, galera? Espero que eu não tenha corrido demais, espero que você tenha entendido. De repente você errou isso na questão da prova, né, da PUC, que você agora tenha compreendido. Tudo bem? Se você gostou, dê aquele like, dê aquela força para mim, tudo bem? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!